Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um Dani Entrevista. E claro, sempre trazendo histórias de imigrantes, né, que estão conseguindo aí o seu processo de legalização, o seu Green Card para os Estados Unidos. E cada história, gente, por isso que eu gosto de contar histórias, porque cada história tem sempre algo que a gente pode se inspirar ou alguma coisa que nos chama a atenção, algum detalhe específico. Por isso que eu gosto muito quando vocês decidem relatar, compartilhar as histórias de vocês aqui no meu canal, porque o Dani Entrevista é para isso, além de inspirar, é também para informar, gerar conhecimento, né? Principalmente quando a gente fala de processos imigratórios, né? Especialmente Green Card. Mas, eu quero que vocês se inspirem com a história do Diego, que ele tá vindo aqui contar a história dele. É super legal, até porque tem várias coisas, ele passou por vários perrengues, como todos nós, né? Todos os imigrantes acabam passando por perrengues, mas ele vai contar um pouquinho mais, até porque ele veio com visto de turismo, e aí ele trocou depois o status dele para estudante. Ele não aguentou estudar porque teve vários probleminhas de percurso, porque assim como a grande maioria dos imigrantes, ele precisou trabalhar também. E o problema é que o trabalho e o visto de estudante não deu muito certo, ainda mais na área que ele trabalhava. E aí ele teve que abandonar o visto de estudante e acabou ficando fora de status. Mas agora ele se legalizou e tem o Green Card dele. Inclusive, ele conseguiu o Green Card em 7 meses. E é a história do Diego que eu vou contar hoje aqui no Dani Entrevista. Então, se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, viu? Quantas histórias a gente tem aqui para contar? São muitas histórias mesmo. Então, já ativa o sininho para sempre ser notificado quando entrar um vídeo, um Dani Entrevista ou até mesmo lives com advogados de imigração. Deixa aqui, aperta o sininho, deixa o like também, porque a história do Diego vai ser demais, viu, gente? Já deixa o like aqui também, compartilha essa história com outras pessoas, porque realmente são histórias que vale a pena a gente acompanhar e entender um pouquinho mais, né? Então, compartilha, fique à vontade, comente aqui também se você gostou da entrevista, se você também quer dar aí um incentivo para o Diego, né, nessa nova jornada dele, até porque no Brasil ele era técnico de enfermagem. E o que será que o Diego está fazendo agora nos Estados Unidos? Principalmente onde ele está morando, no estado do Texas. Quero saber, tô curiosa. E vocês também, né? Vamos lá? Vamos chamar então o Diego? Bom, se eu não falei pra você se inscrever no canal, tô falando agora, apesar que eu já falei, né? Mas se inscreva no canal e também, me segue lá no Insta, que eu tô sempre compartilhando muitas dicas no meu Insta pessoal e também no Insta profissional da Start America, que pra quem não sabe, é um hub de inteligência profissional e a gente pode te ajudar também no seu processo migratório. Quer entender um pouquinho mais sobre como funcionam os nossos suportes? Entra em contato com a gente, fala com a Jana no WhatsApp ou entre no nosso site também para entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Bora então, gente, bora para mais um Dani Entrevista, chamando aqui o nosso Diego Maradona. Diego Maradona, como assim, Dani? Diego Maradona, com vocês. Olá, pessoal, boa tarde, obrigado, Dani, por essa oportunidade. E é isso aí, vamos tentar ajudar o máximo possível a todos que estão nessa mesma situação, né, de cada imigrante que chega aqui, né. Diego Maradona, que nome, hein, Diego? Seu pai fãzaço do Maradona, é isso mesmo? Meu pai era fã do Maradona demais. Diego, vamos contar então a tua história, porque assim, você já me contou algumas partes, eu falei, para, Diego, não me conta mais, eu quero ser surpreendida. Também. Você ainda vai ser. Eu sei, porque quem é imigrante sabe muito bem como é a vida de imigrante aqui. E todo mundo passa por perrengues, todo mundo passa por várias situações, né? E uma das questões que você falou, disse, Dani, eu tive que ficar fora de status, tudo em função, por quê? Não porque eu não estava conseguindo pagar, mas em função do meu trabalho, porque assim como a grande maioria dos imigrantes, eu também tive que trabalhar, e meu trabalho não estava, como as aulas acabaram voltando a ser presenciais pós-pandemia, isso acabou te prejudicando no seu trabalho, né? E você acabou abandonando, então, o teu status de estudante para poder trabalhar certinho, e neste caso você ficou fora de status. Mas vamos começar pelo começo. Sim, vamos começar pelo começo, então. Pelo começo. Primeiro, né, você chegou aqui nos Estados Unidos em 2019 com o seu ex-namorado, certo? Com visto de turismo, né? Correto, eu cheguei no dia do meu aniversário, 26 de janeiro. Então, e aí você... princípio para curtir, né, as férias em Orlando. E aí, e daí você decidiu pro Texas por quê? Porque no Texas na verdade a gente tinha 2 cidades em mente avaliadas para a gente poder tentar levar uma vida. A primeira é em Massachusetts, apesar do frio, mas o meu ex tem um amigo muito, muito conhecido lá, que já tem né, a residência, então ele já iria nos receber. E aqui no Texas, por incrível que pareça, eu tenho uma grande amiga, que agora é como se fosse uma irmã para mim, e eu conheci ela num grupo chamado Brasileiros em Dallas.
A princípio, a gente conversava a respeito de curiosidades, a princípio. E eu me encantei muito com a personalidade dela. E ela também se encantou muito com a minha. E aí um dia eu disse para ela, nossa, eu tenho muita vontade de ir para os Estados Unidos. E ela falou assim, olha, vem para cá então. Aí eu falei assim, mas eu não conheço o Texas, como é que é o clima, a questão das pessoas, né? Porque eu já tinha ouvido falar muito que as pessoas aqui tem essa questão de todo mundo pensa que tá no Texas, nossa, é faroeste, usa bota, essas coisas, né? Verdade. Ou muitas pessoas pensam assim que Texas tem uma mentalidade mais conservadora. Você que mora aí, você pode dizer, eles realmente são mais conservadores? Olha, eu não costumo dizer que eles são conservadores, mas realmente cada tem os seus grupos, entendeu? Tem os grupos, por exemplo, de condomínios de americanos, casas de americanos, condomínios de mexicanos, outros imigrantes, Uhum. e assim por diante, entendeu? Brasileiros. E de brasileiros. Tem a comunidade de brasileiros também, onde você Sim, mora? tem uma comunidade de brasileiros aqui bastante unida. Inclusive, temos vários grupos, nos ajudamos bastante com doações, principalmente pessoas que são muito chegadas. Eu, principalmente, quando eu cheguei aqui junto com meu ex, a gente veio só com uma mala e a gente não veio com quase nada. E a comunidade brasileira aqui realmente nos acolheu muito com questão de móveis, roupas, eletrodomésticos, sabe? Uhum. Realmente. E Legal. essa minha amiga também, né, de coração. Porque apesar de não me conhecer, eu também não conhecia ela. E eu assustado também, que eu falei, nossa, eu vou para um lugar sem conhecer a pessoa. Ninguém, Para né? mim é uma coisa meio estranha, entendeu? Mas a princípio surgiu essa oportunidade, graças a Deus deu certo. E a gente é amigo até hoje. Ela Daí se até chama Camila. Camila, ó, parabéns, Camila, pela ajuda ao Diego, viu só? Chegou aqui, né? Passou por todos os perrengues e agora tem o seu green card, que nós vamos contar a história do seu green card, né? Mas primeiro eu quero fazer essa timeline direitinho. Então você foi para o Texas, aí você estava com seu ex-namorado, depois de 3 meses, então vocês se separaram, depois de 3 meses de terem chegado nos Estados Unidos, vocês dois se separaram, isso, né? Sim, Isso tudo foi em 2019, né, Diego? sim, 2019 ainda. Uhum. Uhum. Em E aí 2019. você. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha, né? Quando a gente chega entre duas pessoas, parece ser mais fácil porque a gente tem um ou outro para contar, né? Sim, Deu algum correto. problema, a gente tem um ou outro para poder, né, ser a nossa base, o nosso alicerce, principalmente nos momentos mais difíceis, que é a questão psicológica também, porque ser imigrante é isso. Se você não tiver um bom psicológico, realmente é um problema. Quando você se separou do seu ex-namorado, vocês não eram casados legalmente, né? Moravam juntos no Brasil, pelo menos isso, né? Quando você se separou dele no Texas já, como você se sentiu? Olha, eu me senti uma pessoa solitária, para te ser sincero, porque era eu por ele e ele por mim, né? Então, acaba que aqui, eu costumo dizer agora, com a minha experiência que eu tenho após os anos, eu costumo dizer que a América ela é uma rotina, entendeu? E no Brasil, eu não tinha essa rotina, por exemplo, entendeu? Era algumas coisas aconteciam no inesperado, entendeu? Por exemplo, uma amiga minha vem para cá almoçar comigo, ou senão depois do curso da escola, vamos num barzinho, vamos tomar uma cervejinha, essas coisas, entendeu? Então acaba que realmente depois eu me senti muito mal, até inclusive bateu na minha cabeça e no meu psicológico de voltar para o Brasil realmente, por conta da minha profissão que eu tenho lá, né? Sou formado no Brasil como técnico de enfermagem, tenho várias especializações na área de gerontologia e geriatria, que é a área que eu amo, que é cuidar de idosos e cuidar de pessoas no hospital. Então, realmente eu me senti só que depois do acolhimento que eu tive com até dessa minha amiga e de outras pessoas, eu parei para pensar e falei assim, não, eu acho que tem um propósito para mim aqui. E aí eu decidi continuar. Só que aí depois veio a pandemia. Daí veio a pandemia para ajudar ainda por cima, né? Mas vamos falar sobre essa tua trajetória. Daí você ficou sozinho, né? Ficou sem até então, seu companheiro na época. E você estava me contando que o seu primeiro trabalho no Texas foi como lavador de carros, isso, né? Sim, eu trabalhava num dealership que ele pegava comprava carros de leilões e passava por esse lava-jato. A gente lavava tanto por fora quanto de dentro, removia a placa dos carros e ia para uma outra concessionária.
E você ganhava em torno de $80 por dia, isso, né? Sim, eu ganhava $80 por Em dia. qual cidade do Texas? Era uma cidade chamada Louisville, aqui, Louisville. Louisville. E aí você trabalhou por quanto tempo como nessa lavagem de carros? Eu trabalhei durante 7 meses. 7 meses. Aí depois surgiu uma oportunidade na área da pintura de casas, isso, né? Sim, correto. Aí surgiu uma oportunidade. Nesse grupo de brasileiros em Dallas, que as pessoas postam também, dizendo, procurando, disponibilizando oportunidade de trabalho, sim, oportunidade de trabalhos lá. E aí, essa empresa disse que estava dando experiência para a pessoa, mesmo que ela não fosse, né, profissional mesmo na área. E aí eu resolvi, mesmo que porque é um upgrade um pouco maior, porque eles estariam pagando $100 o dia. Então, de $80 para $100 por dia é um aumento, por mais. Sim, na verdade, $20 já é um aumento a cada dia, entendeu? Chega no fim, já é uma diária a mais, entendeu? No final da semana. E aí foi isso. Aí você acabou, então, saiu na lavagem de carros e virou pintora de casas. Aí começou a ganhar um pouquinho mais, começou a ganhar experiência também nisso, né? Aí eu comecei a fazer workshops, né, na área também. Ah, sério, Diego? Como eram os workshops que você fazia? A respeito de pintura com máquina. Entendeu? Aqui tem a Sherwin-Williams, né, que é uma empresa muito conceituada de venda de tintas e máquinas. E aí acabou que numa dessa ela estava dando um workshop gratuito de um dia, mostrando sobre a nova máquina de spray que eles estavam vendendo no mercado. E aí eu me apaixonei. Na verdade, eu tenho mais experiência em pintura de gabinetes e furniture, que é móveis. Então... Que legal, Diego. Então você foi se especializando na área da pintura, né? E esse empregador que te deu esse emprego lá em 2020, foi antes da pandemia, isso? Foi? Foi no final de 2019. Final de 2019. Então, quando ele te deu essa oportunidade, ele não queria alguém com experiência. E esse foi um empregador que você ficou por bastante tempo trabalhando? Sim, durante 2 meses, até inclusive 2 anos, minto, desculpa. 2 anos ainda, sim. Sim. E nesse caso especificamente, porque daí, gente, começa a vir os perrengues dos imigrantes. Por quê? O Diego não tinha permissão de trabalho, mas como vocês sabem, e é uma realidade, a gente não esconde a realidade do que acontece nos Estados Unidos, porque todos os imigrantes, né, acabam tendo realmente, a grande maioria acaba trabalhando mesmo não tendo permissão de trabalho. O Diego, ele estava com visto de turismo, aí ele acabou terminando o relacionamento dele, e aí nessa questão de terminar o relacionamento dele, ele decidiu trocar o status dele para estudante. Mas assim, como a grande maioria dos imigrantes, o Diego também não tinha dinheiro para fazer essa troca de status, ou seja, ele não tinha como comprovar para a escola. E aí entrou quem, Diego, nessa história? Aí o meu patrão, que foi um anjo na minha vida, que eu sou muito grato por ele, e a empresa também que eu trabalhei. O patrão da pintura. Sim, meu patrão na pintura. E aí ele disse, não, eu não quero que você volte, porque na verdade eu tava com essa mentalidade de voltar. E aí ele disse, não, eu vou ser seu sponsor, e vamos procurar uma escola e você estuda no horário da noite sem que te atrapalhe o seu horário de trabalho. Aí você fez isso, então, você começou o processo de troca de status, a sua troca de status foi aprovada e você começou a estudar, então, no horário noturno, conforme você tinha acordado com o seu patrão. Só que aí vem o outro probleminha, né? O probleminha tá trabalhando, enquanto as aulas estavam online em função da pandemia, estava tudo certo, mas quando as aulas voltaram a ficar presenciais, aí começou o seu perrengue com o seu trabalho. Eu estava com muita dificuldade, porque até inclusive na época eu não dirigia, eu não sabia dirigir, nunca peguei um carro na minha vida, então acabava que isso para mim dificultou ainda mais, porque acabou que o trânsito também, nesse horário, nesse pico de 4 a 5 da tarde, 6 da noite, é bem complicado. Então, eu tinha que ir do outro lado da cidade, praticamente, para poder estudar num bairro em Carrington, que chama aqui. Então, às vezes, demorava 40, 50 minutos, dependendo do lugar onde eu estava trabalhando. Porque, como é pintura, você trabalha sempre em um determinado endereço, nunca é no mesmo lugar. Nunca no mesmo lugar, verdade.
E aí aí você começou acabou. a perder aulas, as primeiras aulas, você disse, né? Sim, sempre perdi a primeira aula de 5 às 6h30, 6h45, por conta desse... Aí as suas notas começaram a cair, em Sim, função. as minhas notas começaram a cair, mesmo eu fazendo os meus reforços, né? Testes e algumas provinhas para poder tentar aumentar, e aí acabou que a minha grade de escolar estava bem baixa, e até uma vez eles chegaram a comentar comigo que talvez eu iria ser cancelado, meu visto realmente. É porque notas baixas, infelizmente, né, notas baixas acaba querendo ou não, acaba facilitando, quando eles te dão um warning, você tem um período ainda para poder recuperar as notas, mas se você continuar com notas baixas, isso pode sim acarretar no cancelamento do teu visto de estudante. Sim. Mas aí você decidiu, em função de não estar mais conseguindo ser produtivo na aula, de estar perdendo sempre a primeira aula, você decidiu então não estudar mais e acabou ficando fora de status daí, isso? Sim, eu decidi trabalhar do que estudar, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que ter uma vida, né? Sim. E aí eu fiquei legal. E você acabou ficando ilegal. Quanto tempo você ficou ilegal mesmo? Fiquei legal durante 6, 7 meses, mais ou menos. Porque aí, depois disso, eu tentei voltar com meu ex. Porque, como eu te disse, ele aplicou para o asilo político, né? No estado da Califórnia. E foi aprovado. Foi aprovado. Foi aprovado, literalmente. E aí a gente ainda era amigos na época. E aí a gente conversando, se entendemos e decidimos dar uma nova oportunidade de uma forma diferente. E aí realmente, sim, aí nos casamos. Então eu disse que eu seria surpreendida na sua história, essa parte eu já não sabia, né? Então você se separou do seu ex quando chegou 3 meses depois que você chegou aqui, aí depois você continuou a sua vida, daí vocês decidiram de novo, ele teve o asilo dele aprovado, vocês decidiram casar. Quando que foi esse casamento, Diego? Que ano? Foi em 2022 ainda. Na verdade, a gente se juntou em setembro de 2021. E aí, em abril de 2022, eu me casei. E por que você não entrou no caso dele de asilo? Porque ele já tinha dado entrada na Califórnia. Então eu não poderia, só poderia realmente dar pós. Aí ele teria que aplicar para o green card dele para poder aplicar para você. Sim, correto. Mas aí eu já teria talvez um tempo de casados, né? E aí, quando que você se divorciou de novo? Eu me divorciei em setembro de 2022. Você se casou em abril de 2022 e se divorciou em setembro de 2022, isso? Sim, correto. E aonde entra agora o seu marido nessa história? Porque agora o Diego está casado de novo, né, Diego? Sim. E pelo que você contou, você conheceu o seu marido em 2020, ou seja, antes de você casar com seu ex-namorado, e aí vocês só se conheceram, porém começaram... Sim, a princípio a gente só se conheceu, né, éramos amigos de Facebook, trocávamos algumas conversas, mas nada demais, e ele tem 2 cachorros, 2 bulldogs franceses, e eu sou apaixonado por cachorro, e aí então, até então era uma amizade, e aí em abril, eu me separei em setembro, em janeiro eu apliquei para o divórcio. Em janeiro de que ano? Em janeiro de 2023. E quando que você aplicou para o casamento com seu atual marido? Não, 2023 não. Setembro de 2022 eu apliquei pro meu divórcio. Peraí, então você casou com seu ex em abril de 2022, aí você pediu o divórcio do seu ex em setembro. Setembro, correto. E você casou com seu atual esposo quando? Eu casei... Não, tô confundindo as coisas. 2021, setembro de 2000. É porque, menino, nós já estamos em 2023, eu pensei, meu Deus, é isso que eu tô me confundindo. Em 2020, setembro de 2021, eu me divorciei do meu ex. Então vamos de novo, voltando. Abril de 2021, você casou com seu ex. Setembro de 2021, setembro de divorciei, correto. E aí você casou com seu atual. E aí o divórcio saiu em junho de 2022. Foi em setembro de 2021. Nossa, quanto tempo, hein? Morou.
Sim. Demorou bastante, é verdade. E olha que a gente não tem nada de propriedades, bens para O meu poder... demorou 6 meses e 1 dia também, então... Aham, sim. Foi, Eu me lembro porque foi no mês do orgulho gay também, em junho. Então... Vamos voltar para a timeline. Então, você divorciou em setembro de 2021, aí o seu divórcio saiu em junho de 2022, ou seja, no próximo ano. Aí, quando que você casou com o seu atual esposo? Então, aí eu fui morar com o meu esposo em julho de 2022. Rápido, menino. Cruzes. Foi. Tá, peraí, então. Aí você morou com... Rápido não, essa é a vida também, né, gente? Estamos aqui para viver, para curtir, só temos essa vida para viver. Então, sim, mas de janeiro até junho, mesmo com o processo em andamento, a gente foi conhecendo, foi saindo, foi jantando, eu conheci os amigos dele, ele também conheceu alguns amigos meus, um pouco da minha tradição, da minha cultura brasileira, e aí ele se encantou, e aí em julho de 2022, ele perguntou se eu queria vir morar com ele na casa dele, que ele morava com um roommate. E que então, você falou, tá casando, você disse? Aí eu contei toda a minha situação, né, porque como imigrante a gente sabe que às vezes a gente tem esse receio e esse medo por estar aqui legal, e tem várias pessoas, eu conheço vários amigos, várias amigas que estão aqui há vários anos ilegal e não passa por nenhum tipo de problema. E eu disse para ele sobre a minha situação e ele disse, olha, eu quero te ajudar. Aí eu falei, mas porque a gente brasileiro já tá com esse negócio de sempre casar com as pessoas por conta do papel do documento. E aí eu disse para ele, não, mas eu não quero dessa forma e tal, vai ser muito rápido e as pessoas ou a sua família, não sei o que eles vão pensar de mim e os seus amigos e nada do tipo. Ele disse, olha, eu não me importo com o que as pessoas vão pensar. Decidido ele, hein? Sim. E aí em julho a gente foi morar junto, moro até hoje na mesma casa, junto com ele. Não temos mais o roommate, porque queremos a nossa vida realmente, a nossa casa só pra gente. E em setembro de 2022, eu me casei com o meu atual esposo. E em outubro, eu apliquei para os meus papéis. Em setembro você casou em outubro. Olha só que engraçado, você se divorciou do seu ex em setembro de 2021 e casou com o seu atual em setembro de 2022. Correto. Um ano, tipo, né? E aí vem, gente, a questão mais importante, porque ele aplicou em outubro, tipo, um mês depois do casamento dele, ele aplicou para o processo de brincar por casamento. E o processo do Diego, vocês vão pensar, nossa, deve ter tido várias red flags no processo dele, porque afinal ele teve um divórcio um ano anterior, né, casou, divorciou, agora tá casando com um americano. Daí, sabe, a migração, não pensou, será que não é só por documento? Ele teve várias red flags que poderiam, né? Sim, eu fiquei até com medo disso, né? Eu até procurei um advogado, né, para poder me auxiliar. E eu perguntei sobre isso. Ele disse, olha, não existe essa possibilidade. Se realmente for real e você tiver provas o suficiente, não tem o que eles negarem ou eles te pedirem evidências, entendeu? E quanto tempo demorou entre você aplicar em outubro de 2022 para o seu processo de green card até a chegada dele? Quanto tempo foi isso? 7 meses. 7 meses, gente. Ele recebeu o green card dele em 7 meses. Teve entrevista, Diego? Não. Sem entrevista. Que sortudo, guri. Meu Deus. E chegou no dia 12 de junho, que é o Dia dos Namorados no Brasil. No Brasil. Menino, mas deixa eu te perguntar, quais foram as provas, as evidências que você mandou no seu processo? Porque, afinal, você conheceu o seu marido lá em 2020, mas só conheceu. Namorar de verdade mesmo foi só em 2022, durante o processo de divórcio, né? Correto. O que você mandou para eles de documentos de evidência para comprovar de fato que a relação era verdadeira? O meu advogado me auxiliou nessa questão e o meu casamento eu fiz na corte. Só que a gente teve uma festinha aqui em casa, no jardim, que eu mesmo decorei, fiz um arco todo bonito, lindo e tal, uma passarela, a gente tirou foto com os cachorros, tiramos foto com os nossos amigos, ele trouxe os amigos americanos dele, e aí o advogado auxiliou a gente nessa questão, disse todas as provas possíveis servem de ajuda para o seu processo. E também eu tinha as conversas dele desde 2020. Então, já dizendo que eu estava interessado nele. Então, e aí também as provas, como você mesmo disse,
as provas são as fotos do meu casamento. Também em julho de 2022, quando eu vim para cá morar aqui, eu também troquei no site da USPS, eu acho, se eu não me engano, todas as minhas cartas e as minhas coisas para virem para cá, para o endereço de residência onde a gente mora. Vamos lá para as provas. Você comprovou, então, conversas com eles desde 2020, você comprovou as fotos do casamento que vocês fizeram no dia do casamento de vocês, claro, certidão de casamento que tem que enviar também. Sim. E mais você colocou de provas? Lise no seu nome compartilhado com ele, né? Ou seja, o contrato do aluguel. Sim, e o meu esposo, ele é gerente do Chase. Que legal. Então, eu agreguei ele na minha conta do Chase, que eu tenho desde 2019. Então, você agregou ele. Chase é o banco aqui dos Estados Unidos, viu, gente? Correto. Que legal. E aí também... A conta, conta conjunta, né? Conta conjunta, correto. E aí ele recebia algumas coisas pela minha conta também, alguns salários semanais. E também Pedido de casamento vocês tiveram? Ele chegou a fazer algum pedido de casamento? Não chegamos, mas o nosso primeiro encontro mesmo de date foi num lugar muito famoso aqui em Dallas, como se fosse uma torre de relógio antiga, muito romântico até, entendeu? Eu não esperava que ele estivesse lá me esperando. E que legal, que lindo. E aí a gente conversou e a gente foi, eu me abri para ele dizendo sobre isso, das minhas, né? No meu caso, eu não queria ser falso e nem nada do tipo. Ele disse, não, eu vou te ajudar e a gente vai se casar. E ele também tem um sonho de ir no Brasil, visitar o Brasil. Então vocês não tinham ainda... não tinha, porque você também estava fora de status, não tinha nem como sair dos Estados Unidos nesse sentido. Inclusive, no meu processo, o advogado aplicou para todos os formulários, né? E o meu I-131, que é o I-Form 131, que é o de permissão de viagem, realmente ele tá sem mexer desde o dia 4 de novembro, que foi quando eles receberam os meus papéis na imigração. Ele não foi mexido, ele não foi atualizado, só está dizendo que foi recebido na imigração. Tá. E, Diego, só para a gente continuar na questão das provas. Então, teve essa questão das fotos do casamento, contas em conjunto. Conta conjunta. E que mais que você colocou? Conta conjunta no banco, conta conjunta no SENS e no Código que a gente tem. Isso, essas provas foram suficientes já para eles aprovarem sem entrevista, então? Correto. Sem entrevista, Diego, sem entrevista. Sem entrevista. O teu cartão já chegou, o teu Green Card? Já. Ô, guri, parabéns! Chegou tudo. Então chegou no dia dos namorados mesmo, no dia 2 de junho deste ano? Chegou no dia 12 de junho. Então deu para comemorar dia dos namorados? O Green Card, a chegada do teu Green Card. Diego, que legal. Sim. Legal, Diego. Olha, parabéns mesmo. 7 meses, imagina. Tava fora de status, tava ilegal e conseguiu assim, o processo em 7 meses sem entrevista. Parabéns. Sim. Em 7 meses, realmente. Em novembro eles receberam os meus papéis. Quando foi em dezembro, eles aprovaram o meu I-485, que é o de permissão de trabalho, né? O I-485 é o teu ajuste de status. É isso mesmo, desculpa. O I-765 que é a autorização de trabalho. Esse daí, a permissão de trabalho, dia 12 de dezembro, que eles aprovaram, dia 16, já tinha chegado o cartão no meu advogado, e eu fui lá buscar. Ele é válido para 2 anos. Que legal. Sim, e aí, de dezembro a janeiro, eu fiquei aguardando porque o meu advogado também meio que ficou sem entender, porque eles também não haviam mandado junto o meu social, que realmente, às vezes, eles falam que é um combo, né? Que é a permissão de viagem, mais o work permit, mais o social. E eles não mandaram. E aí eu fiquei meio preocupado, meu advogado também. Aí a gente ligou para a instituição de sociais aqui, né, que tem, e eles disseram que já havia feito a entrega. E eu fiquei preocupado. Eu falei, nossa, será que extraviou meu social? E aí eu fui até lá e solicitei a segunda via. E deu certo? Aí deu certo, saiu
um dia depois. Então, já tá com o social na mão, já tá com o green card na mão, tá com a vida feita para quem veio, para quem não queria vir para os Estados Unidos, veio porque o namorado, o ex-namorado na época, né, queria muito, era o sonho dele, mas não era o seu sonho. Aí o seu namorado terminou com você ficou praticamente, né, pensando, vou voltar para o Brasil, não tenho mais ele nem beira, que nem a gente fala, né, tô sem ele nem beira. Aí não, vou decidir ficar, vou trabalhar como lavador de carro, depois como pintor de casa. Aí trocou o status para estudante, acabou ficando fora de status, né? Trabalhou sem ter permissão de trabalho. Mas, gente, isso é coisa bem importante. Ele trabalhou sem ter permissão de trabalho, sim. Só que na hora de fazer o pedido de green card dele, lá tem uma pergunta, né? Eles perguntam: você trabalhou aqui enquanto você estava com o seu status? Sim, eu não menti. Ele não mentiu, ele falou que ele trabalhou, até porque ele pagou os impostos dele. Desde quando ele começou a trabalhar aqui nos Estados Unidos, ele pagou os impostos dele. Mesmo com o meu status de estudante. Isso aí. Então, só para deixar claro, assim, muita gente fala, mas Dani, ele não violou o status dele imigratório trabalhando sem poder? Violou. Ele tem consciência disso e, ao mesmo tempo, ele informou a imigração que ele tinha feito essa violação, entendeu? Sim. Mesmo Inclusive, o meu advogado me orientou que se a gente tivesse a entrevista e se por acaso essa fosse uma das perguntas, que era para mim dizer totalmente a verdade. Bem importante. Totalmente. E ele falou a verdade, mesmo assim, o processo dele, gente, não teve entrevista. Ele conseguiu o green card em 7 meses. Agora, Diego, para a gente finalizar, né? Você disse que você trabalhou como pintor praticamente por 2 anos para o seu empregador. Hoje você não trabalha mais como pintor? Não, eu abri a minha empresa. E sua empresa de quê, guri empreendedor? Minha empresa de pintura. Remodeling em geral. Empregado de pintura a empreendedor na área de pintura. Te mete, hein, guri? Isso aí. Crescendo. Desde quando você tem sua empresa aberta? Eu abri em abril desse ano. E você tem funcionários trabalhando para você? Tenho 2 funcionários, tenho 2 brasileiros. Ainda gerando empregos. Gosto, hein? Maravilha. Parabéns. E, pra gente finalizar, porque eu sei que muita gente também quer saber dessa questão, mas como é morar no Texas? Olha, o Texas é um estado muito tranquilo, sabe? Eu gosto dessa segurança que tem aqui. Então, às vezes eu fico me perguntando, nossa, mas é muito quieto, é quieto demais até. Calmo. É muito calmo, entendeu? As pessoas, cada um se respeita. Qual é a cidade mesmo? Fala o nome da cidade que você mora mesmo? Eu moro em Richardson. Texas. No Texas. E é muito tranquilo. Tem vários restaurantes bons. Que bom que você gosta. Tem bastante coisas para fazer. Tipo, você como casado, se você quiser curtir atividades, né, externas, por exemplo, na paisagem, tem muita coisa para se fazer no Texas? Sim, tem muitos lugares para se visitar aqui no Texas. Muitos mesmo. E questão de trabalho no Texas, o que você acha? Ainda mais que você já foi um imigrante sem permissão e agora é um imigrante com permissão, né? Olha, em questão de trabalho, eu vou te ser muito honesto, até na pandemia nunca faltou trabalho para mim, entendeu? Mas aqui é um país de todos, entendeu? Eu costumo dizer agora, com toda a minha experiência, que a América, ela é de todo mundo, mas nem todo mundo é da América. É verdade. Entendeu? Porque com tudo que aconteceu na pandemia, várias pessoas voltaram para o Brasil, várias pessoas se arrependem de ter voltado, várias pessoas são gratas pela experiência que tiveram aqui. E eu sou uma dessas pessoas e espero em breve planejar, em outubro, se Deus quiser, quero ir no Brasil, ver a minha mãe depois de muito tempo, depois de 4 anos. Vai dar certo agora. Já comprei a minha passagem, já estou indo para o Brasil. E o ano que vem, em janeiro, também pretendo levar o meu esposo, que ele quer muito conhecer. Ai, Diego, parabéns, viu? Muitas felicidades para você, para o seu esposo, para essa nova história agora que você está construindo no seu relacionamento, né? Um casamento, né? A sua empresa também que você abriu na área de pintura. Boa sorte, muito sucesso na sua empresa. E mais uma vez, muito obrigada por ter compartilhado um pouco da sua história, né? Principalmente a história do green card que você conseguiu em 7 meses, a tua história como imigrante especificamente também, que é de se inspirar, e você não desistiu e conseguiu chegar na sua legalização. Parabéns. Obrigado a você, Dani. Sempre acompanho o seu canal, sempre acompanho as suas reportagens, as suas entrevistas com a doutora. Esqueci. E
E realmente você também inspira várias pessoas a se dedicarem, a buscarem e, e tentar, né, ser, né, ter os mesmos direitos de qualquer outra pessoa aqui. Nós, imigrantes, cada um tem a sua trajetória, a sua história, e sabemos muito bem que não é fácil, nunca foi fácil, não vai ser fácil. Mas se você persistir, realmente você consegue chegar no seu objetivo, entendeu? E você chegou. E muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, pessoal. Deixa o like, se inscrevem no canal da Dani, porque um dia, quem sabe, vocês podem chegar nesse mesmo objetivo que tá chegando. E olha só. Oh, guri! Parabéns, isso aí, olha só. Gostei. Ah, Diego, obrigada, viu? Lembra, você começou a assistir meus vídeos quando você ainda estava no Brasil tirando teu visto de turismo, lá no início de tudo, né? Ah, 2018, 2019. Tô ficando bem velha mesmo já no YouTube, gente. Obrigada, Diego. Obrigada de verdade. Sucesso. Parabéns mais uma vez e voa, guri, agora, viu? Amém. Obrigado. Beijo. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Gente, é isso então, né? Mais um Dani Entrevista para vocês. Eu sempre gosto, sabe? Eu adoro muito Dani Entrevista, porque são várias histórias diferentes e a gente sempre aprende muito também. E principalmente porque aqui a gente fala, né, com bastante verdade e transparência sobre como é a vida do imigrante. Então, eu queria muito que você, se você não é inscrito ainda aqui, se inscreva no canal também para poder acompanhar mais histórias como essa do Diego, para se inspirar de verdade também, fora, né, os conteúdos informativos que a gente tem, vídeos de notícias sobre Estados Unidos, sobre imigração. A gente tem lives com advogados de imigração para tirar dúvidas de você sobre imigração para os Estados Unidos. Então vale a pena ser um inscrito do canal. Se você gostou desse Dani Entrevista, deixa o seu like aqui também, porque é importante, você está ajudando demais o canal da Dani deixando o like. Se você ainda não me segue no Insta, me segue lá que eu tenho 2. Eu tenho meu pessoal, onde eu falo sobre notícias, dou dicas sobre os Estados Unidos, também tiro dúvidas de vocês. Enfim, é um Insta bem completinho mesmo. E tem também o Insta profissional da Start America, que é um hub de inteligência profissional. É para quem realmente quer dar aquele start. Você que está buscando um sonho americano, você que já está aqui nos Estados Unidos, também busca uma forma de legalização, dê o seu start com a gente, viu? Entre em contato com a gente no nosso WhatsApp de atendimento ou no nosso site também. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência aqui no Dani Entrevista e a gente se vê em mais um vídeo aqui no canal. Um beijo grande, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.